A paz, irmãos. Acho que todo mundo me conhece aqui, já estive aqui trazendo meus filhos pequenininhos, já visitei a igreja, mas nunca fiz parte da igreja. Então hoje eu vou contar meu testemunho para vocês. Todas as vezes que eu vim aqui, eu não me sentia bem. Ser evangélica para mim era impossível, porque se no mundo as coisas estavam tão ruins, imagina para mim. Imagina dentro de uma igreja evangélica, para mim estaria muito pior. Não podendo fazer nada, não podendo usar minhas roupas curtas, tomando esse monte de remédios controlados. Faço tratamento há quase 20 anos com remédio depressivo. Eu tomo Venlafaxina, 150 miligramas e Rivotril, 10 à noite e 10 gotinhas de manhã. O Adamo vai pôr ali para vocês, desde 2009, são 14 anos pegando remédios controlados. Inclusive, eu tenho uma consulta mês que vem, então são 14 anos tomando remédio controlado. Estou tremendo, gente. Então, para ser verdade, eu procurei vários centros espírita. Paguei caro para eles poderem tirar o que eu tinha. Eu estava me sentindo, quando eu dormia, eu me sentia num buraco sem a saída. Não tinha saída. A vida era muito ruim, a vida era triste. E nesse dia que eu quis tirar a minha vida, eu fui procurar o centro espírita e lá manifestou várias coisas para mim. E eles riam de mim, debochavam, cobrou coisa caríssima de mim. Eu falei, já que deram dinheiro para tirar a minha vida, eu te dou o dobro. Chamei a dona do centro e dei o dobro para ela. Fiz isso 4, 5 vezes. Quando eu chegava em casa, eu falei assim, pronto, paguei, estou livre. Não, quando eu dormia, que eu acordava, eu estava novamente no buraco sem a saída. Eu vivia na escuridão. Eu queria, assim, eu já acordava quando eu abria meus olhos e falava, Senhor, eu quero morrer, porque para mim não é vida. E as brigas constantes dentro de casa, até que eu ia no Raulino, lá é o seguinte, você pega a receita numa segunda-feira, pede a receita e pega numa sexta-feira. Para mim, que já contava o remédio e sabia que ia não dar, eu fazia um escândalo. Eu queria o remédio. Aí começava o escândalo, eles com medo chamavam o psicólogo para conversar comigo. Eu falava para eles assim, se com remédio a minha vida está ruim, é preferível tirar minha vida. O psicólogo tentava me acalmar, me chamava e marcava uma consulta para mim poder pegar esse remédio. Aí eu ia para casa, revoltada, tomava remédio, cheguei para as minhas filhas e falei assim, olha, vocês vão fazer o seguinte, quando vocês for apresentar a monografia de vocês duas, que elas estão na faculdade, e iriam apresentar a monografia. Quando vocês duas apresentar a monografia, eu não quero mais estar aqui, eu vou tirar a minha vida. Aí elas olharam para mim assustadas, eu falei, não precisa falar para mim o que eu tenho que fazer. Gente, a vida é minha. Se eu quiser tirar minha vida hoje, eu tiro, ninguém tem que se meter. Então falei para elas, não se mete na minha vida. E aquilo fui determinada, falei, vou tirar minha vida e acabou. Fui vivendo os dias, falando para mim que eu tiraria minha vida. E não ouvi mais ninguém. Então fiz uma carta, despedi das minhas filhas, do meu filho, despedi dos meus irmãos. E falei para ninguém chorar, porque eu estava bem. Porque viver do jeito que eu estava vivendo era um inferno. Então eu achava que eu morta estaria muito melhor. Até antes de apresentar a monografia das minhas filhas, eu tive um sonho com uma pessoa que mal se falava o nome lá em casa, era o pastor Wilson. Eu achei estranho porque ninguém falou o nome do pastor Wilson, eu não sabia separar pastor Wilson do pastor Agostinho. Aí eu falei assim, o sonho foi nítido, ele falou que queria falar comigo. Cheguei para Eliane e falei, Eliane, estranho, o pastor Wilson quer falar comigo. Aí ela falou assim, será que é alguma coisa? Ela veio aqui, contou para o pastor Wilson. Eu peguei e falei assim, aí a Eliane chegou e trouxe um recado, olha, o pastor Wilson falou que se você não for até ele, ele vem até você. Eu falei, então não vou nunca, né? Mas aquilo ali ficou por um mês martelando na minha cabeça. Eu vim aqui, porque naquele dia eu estava muito mal. Quando eu entrei no gabinete, eu falei para o pastor Wilson, por que eu sonhei com o senhor? Se eu não te conheço, mal
né? Sabia quem era pastor Wilson. E ele me perguntou como foi o sono. Eu falei, olha, foi profundo, que eu tomo 10 gotas de Rivotril para dormir. Ele falou assim, olha, foi Deus que me usou. Pastor Wilson falou tudo na minha cara, tudo que eu estava passando, macumba, palavras de maldição. Foi rogado da boca de uma pessoa várias palavras para me acabar com a minha vida. E aquilo ali me assustou, porque como que foi falado isso? Como ele sabia disso tudo, se ele não me conhece, não faz parte da minha vida? Se fazia parte dos meus irmãos é para lá e eu sou para cá. Aí eu subi para o culto, isso que eu subi para o culto aqui, a oração, eu comecei a passar mal, nunca passei mal assim, comecei a passar mal, tremer. Foi quando eu vi o Felipe caminhando até a mim. A impressão que eu tive que não era o Felipe andando, parecia que ele estava flutuando, de tão ruim que eu estava. Eu sei que ele pôs a mão no banco, eu lembro direitinho, ele falou assim, Elisete, vamos lá receber uma oração. Falei, Felipe, Deus seu vai tirar o que eu estou sentindo? Vai. Olha, eu não sei como eu cheguei até aqui, eu não sei. Eu só sei que eu tive a oportunidade de estar naquele lugar que eu falo, é o buraco sem a saída, gente. Eu não acreditei que eu fui lá, fiquei lá. Para mim, eu fiquei horas e horas. É um buraco escuro, não tem luz, é uma escuridão, um frio, um lugar horrível. E eu lá fora fiquei lutando, que eu queria sair daquele buraco. Gente, mas não tinha saída. Foi quando eu vi um claro enorme, que eu agarrei, eram as pernas da Vera, que eu não sabia quem era a Vera. Eu perguntei para ela assim, você me trouxe de volta? Como que você conseguiu se eu estava no buraco? Aí o Felipe falou para mim assim, agora Elisete, você vindo na igreja, você não vai ter mais isso. Gente, chegou a segunda-feira, quando eu acordei lá de novo, gente, naquele buraco sem a saída, aquela vontade de morrer, só desejando a morte, e trabalhando, nervosa. Eu falei assim, eu vou na igreja porque eu vou pegar o Felipe. Ele mentiu para mim. Então não existe Deus, não existe pagar macumba, tudo é mentira. Gente, quando eu cheguei aqui na sexta-feira, teve a pregação, eu não tive tempo de falar com o Felipe. Foi quando eu fui para o buraco, de novo. Gente, não tinha mais saída, eu não conseguia sair. Foi uma luta muito forte para voltar, gente, vocês não imaginam. Gente, quem dá a oportunidade da pessoa ir no inferno, mas o inferno sem ninguém. Um lugar sombrio, um lugar escuro, muito medo, não tem luz, não tem nada, gente. Eu lutei muito, mas dessa vez foi muito difícil. Foi muito difícil voltar, foi quando eu voltei. E hoje, está fazendo 3 meses que eu nunca mais fui para esse lugar, gente. Eu saí desse lugar. Eu acordo. Quando eu acordo, gente, eu fico sorrindo. Eu falo, é mentira. Senhor, eu não acredito. Gente, 3 meses, eu não fui um dia sequer mais para esse buraco. Gente, as minhas filhas estão fazendo a monografia agora, elas vão apresentar agora seria o meu suicídio. E como que Deus, eu quis tirar a minha vida, mas como que Deus fez isso, gente? É impossível. Eu quero que todo mundo me ajude, sabe? Eu quero ajudar muita gente, porque quantas pessoas estão tirando vida, às vezes teve um sinal e não deu confiança, gente. Eu achava que ser evangélico é muito chato, que Deus não existia, que era tudo mentira. Gente, mas só de ter o prazer de não estar nesse buraco sem saída, não vale o mundão aí fora, gente, não vale as bagunças, tudo aí fora, não vale nada, gente. O que é tudo na vida é Deus. Eu agradeço Deus todos os dias, agradeço o pastor Wilson, porque Deus usou o pastor da igreja para falar comigo. Minhas filhas vão apresentar agora, dia 23 do mês que vem, a monografia, gente. Meu suicídio estava programado, mas Deus não deixou. Gente, o que eu paguei na macumba, eu tive aqui de graça, ninguém me cobrou nada.
ninguém me cobrou nada. Então, se vocês conhecem alguém que está nessa situação, que está tirando vida, gente, avisa, fala para eles que Deus dá um sinal. Eu vou deixar uma mensagem, uma coisa para vocês aqui que eu li e achei muito interessante. Igreja não se faz no banco, se faz na rua. Reunirmos como igreja é a parte do propósito de Deus, mas se reunirmos no meio e não no fim. Nos reunimos para nos preparar e celebrar. Preparar para o cumprimento da missão, através dos estudos, aprendizados e planejamento. Celebrar para comemorar o que aconteceu na rua. Compartilhar testemunhos e bênçãos, nos reunir sim, em propósitos, é como gritar gol, sem estarmos do lado ao jogo, né, gente? A gente vai gritar e não ter um jogo, então vamos levar a mensagem para as pessoas, vamos trazer quem está na mesma situação que eu, gente, porque depressão tem cura, mas a depressão espiritual, ela tem cura, gente. Os médicos estão impressionados comigo, eles não acreditam que eu estou aqui, a médica quer vir conhecer a igreja, porque é impossível, gente. O Adamo colocou lá, aqueles ali são os meus laudos médicos, eu tenho 3, eu tenho a depressão, tenho vários problemas, então, desde 2009, só que foi bem antes, tá, gente? Esse é o único cartãozinho que me sobrou, mas a consulta é dia 7 agora, e para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui, gente. Sou muito grata a Deus, e Deus usou o pastor Wilson, e eu estou aqui. Eu agradeço todos vocês aí, agradeço a igreja, agradeço todo mundo, cada um faz parte da minha vida. Gente, é impossível, mas para Deus não é. Eu achei que era.